Olá, pessoal, boa tarde. Hoje estou aqui com a matéria de Geografia, professor Marcos, trazendo a correção comentada do capítulo 9 dos módulos 37 ao 40. Pessoal, iniciando aqui pela questão de número 1, o consumo de bens materiais produz impactos ambientais dos mais variados tipos. Assista o vídeo Rio Mais 20, Desafios da Sustentabilidade, e responda as questões. Pessoal, o link do vídeo foi compartilhado no grupo da sala, tá? E ele é necessário para responder essas questões. Então, temos que assistir, tá? E dos nossos exercícios alguns dos nossos exercícios serão tratados em cima desse vídeo. Então, ele vai perguntar na primeira questão, explique como ocorre o sistema de produção de materiais. Então, pessoal, mediante o vídeo, vocês devem explicar o quê? O processo produtivo apresentado no vídeo, né? Extração de recursos naturais, produção industrial, consumo e descarte, tá? Na questão B, ele vai perguntar qual que é o grande problema desse sistema no aspecto ambiental, né? E eu ressalto que vocês devem perceber que a temática principal desse vídeo é que os recursos naturais eles são limitados, tá? Eles não são suficientes para continuar alimentando a lógica do nosso consumo, né? E sem que sérias consequências sejam ocasionadas para a natureza, né? E também para a própria humanidade, ok? Na questão C, ele vem perguntar o seguinte: o que vem acontecendo com os recursos naturais do planeta? Então, o que é importante observar? Que os recursos eles estão cada vez mais escassos. Para vocês terem ideia, 33% de todos os recursos que existiam, eles desapareceram definitivamente, tá? Nos Estados Unidos, resta mais ou menos somente 4% da vegetação original. Por quê? Porque a exploração ela é contínua, tá? E se continuar nesse ritmo, será necessário, para vocês terem ideia, mais ou menos de 3 a 5 planetas para atender as demandas de consumo mundiais. Olha só, nós teríamos que ter em média 3 a 5 planetas, de 3 a 5 planetas igual à Terra, para que sejam iguais à Terra para a gente conseguir abastecer essa necessidade de consumo da humanidade, tá? Na D, ele vem, aliás, na D, ele vem perguntar que efeitos a exploração dos recursos naturais ela traz para o ambiente, para a sociedade. Então, é importante que a gente observe que existem diversos exemplos, né? Inclusive foram citados no vídeo, desde a extinção de recursos, a poluição do ar, do solo, dos recursos hídricos, exploração de mão de obra dos países pobres, até, no caso, o adoecimento da população, tá certo? Então, são diversos os exemplos que são citados no vídeo que eu enviei o link para vocês. A letra E, ele vem falar o seguinte: você já pensou no impacto ambiental que produz individualmente? Então, cada pessoa, o impacto que produz. Então, como auxiliar na redução desse impacto? O que é importante que a gente traga? Essa resposta ela é pessoal, mas a gente tem que fazer o seguinte: refletir sobre os hábitos de consumo diários, né? E pensar nos impactos que as atitudes de cada um elas causam no ambiente que podem, num futuro não muito distante, refletir em consequências para nós mesmos. Ok? Passando para a próxima página, nós vamos chegar no exercício 2, tá? Ele já vai começar agora a trabalhar os conceitos que nós vimos na aula, inclusive aqueles dois primeiros, tá? Definir preservação e conservação. O primeiro é preservação, e aí eu já trago a diferença que a preservação ela é parte da ideia de que é necessário, né, que é preciso proteger de forma integral as áreas de recursos naturais. Ou seja, isso significa que esses ecossistemas eles não podem sofrer interferência humana para nenhuma finalidade. Preservação. Agora, conservação. A concepção conservacionista, ou seja, de conservação, qual que é o objetivo dela? Ela tem como objetivo a utilização racional dos recursos naturais. Como eu falei para vocês, dá tempo do ambiente se regenerar mediante aquilo que foi consumido, retirado dele. Então, o que ele traz? Que isso significa que é possível utilizar esses recursos naturais, mas com um critério, né? Sem que haja, nesse caso, exploração total
das espécies e desses recursos, tá? E que dê tempo do ambiente ele se recompor para ser explorado novamente. Questão de número 3 é para vocês explicarem o que é impacto ambiental. Lembra que eu falei para vocês que o impacto ambiental ele é tudo o que produz desequilíbrio ecológico. Tudo aquilo que interfere no meio e produz desequilíbrio é impacto ambiental. Qualquer interferência que produza uma alteração ou química, ou física, ou biológica do meio ambiente pode ser considerado, é considerado, na verdade, como impacto ambiental. Questão de número 4, ele vai falar para a gente relacionar essas figuras, com o tipo de impacto. Lá embaixo ele dá algumas, tá? Então aqui, o desmatamento, né? Nós vamos ligar aqui com AC, até tem o corte da madeira aqui, dá para ver. Depois, crescimento urbano, tá aqui o desenvolvimento aqui provavelmente de uma cidade de grandes proporções. A caça, né, aqui com a A, e no caso é uma pele de uma onça pintada que está em risco de extinção. E aqui nós temos a queimada, que é aquela prática que eu falei para vocês, que geralmente é causada por no caso, né, de forma criminosa por pessoas, e esses incêndios eles fogem do controle e eles acabam atingindo proporções imensas, causando diversos impactos ambientais, tá bom? Partindo para a próxima página, nós temos aqui o exercício 5, que ele vai pedir para a gente assinalar também o tipo de impacto ambiental correto para cada paisagem. Tá? Aí ele vai dar aquelas classificações, né, que eu falei para vocês, do impacto direto, de longo prazo, curto prazo, etc. Então, o que ele pede? Assinale o tipo de impacto ambiental correto, então, para cada imagem. Então, vai ter a indústria. Ele é direto ou ele é indireto? Ele é direto. Poluição, ela já acontece ali, né? Ele emite os gases, pode ocasionar também, no caso, efeitos a longo prazo, tá? Devido ao acúmulo de poluição, a gente até falou da chuva ácida, mas e ele afeta diretamente, né? O meio, tá? A gente já sofre essas consequências e ele pode, a longo prazo, também trazer consequências. Então, ele é um tipo de impacto direto. Ele traz a opção direto e indireto. Nós temos aqui o impacto diretamente, né? A emissão de poluentes aí pela indústria. A letra B, nós temos o acúmulo de lixo. Então, o acúmulo de lixo ele não é de curto prazo. Você não joga uma garrafa no rio e você já vai sofrer as consequências. Nós temos aí o impacto de longo prazo. Por quê? Porque esses rios ou mar, né, que é um ambiente aquático, ele demanda que o acúmulo de lixo ele tem uma grande quantidade para que você sinta os impactos. Infelizmente, isso já vem acontecendo há muito tempo, essa questão da poluição dos rios e mares, tá? Então, assim, a gente já pode sentir o reflexo de poluições que aconteceram há muito tempo atrás, tá? E se a gente continuar, as próximas gerações também vão colher frutos dessas atitudes. Aqui nós tivemos a contaminação do rio, aqui provavelmente por algum tipo de produto químico, e que ocasionou diretamente a morte destes peixes, né? Então, provavelmente quando caiu o produto na água, esses peixes a consumiram e acabaram mortos. Então, é imediato, ele é de curto prazo, tá? Não é um impacto de longo prazo que vai demorar para acontecer a perda dessas espécies aqui, desses indivíduos, dessa população de peixes. Conforme o líquido, o produto químico, qualquer que seja, ele tenha contaminado a água, esses animais aqui eles já consomem e eles já acabaram mortos, aí, provavelmente poluição química. Ok, pessoal? Então aqui curto prazo. Questão de número 6, defina desenvolvimento sustentável. Pessoal, o que é desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável, ele visa permitir o progresso humano sem esgotar os recursos naturais. E aí o que ele vai dar? Ele vai dar possibilidade, né, de manutenção da biodiversidade. Ou seja, é aquele tempo que o meio ele demanda para se recompor após a exploração. E aí você não causa um impacto muito sério, né? Você consegue o desenvolvimento, você consegue atender ao ritmo que a natureza demanda para se recompor. Por isso que a gente tem o nome de desenvolvimento sustentável.
Tá certo, pessoal? Questão de número 7. Cite pelo menos uma ação sustentável que você pratica no seu dia a dia. Pessoal, a gente tem várias, né? E, inclusive na aula ao vivo as pessoas falaram exemplos. Então a gente tem desde separação do lixo, né, reciclável, economizar água, plantio de árvores em área desmatada, reutilização de materiais, a questão também da redução do uso de materiais descartáveis, que conforme esses materiais eles são descartados, eles causam um impacto ambiental, um acúmulo de lixo. Então a gente tem várias práticas que podem ser associadas à questão do desenvolvimento sustentável e que a gente pode colocar em prática ou que já tenha colocado em prática no nosso dia a dia, tá certo? Partindo aqui para a questão de número 3, referente ao módulo 41, ele pede para analisar um mapa das terras indígenas, né, que a gente viu lá atrás, nós até comentamos sobre na aula ao vivo, e responda ao que se pede. Qual é o bioma que apresenta maior concentração de comunidades indígenas? Pessoal, lembra daquela observação na aula ao vivo que eu falei para vocês que no litoral do Brasil as populações indígenas sofreram maior impacto porque inicialmente o desenvolvimento e expansão da cidade elas começaram naquela faixa, ou seja, no outro extremo do país é que nós temos o maior acúmulo, maior densidade dos grupos, neste caso de terras indígenas, né? Então o bioma que apresenta a maior concentração é o bioma amazônico, e ele é o que concentra, até ele está na mesma cor que outros estados no nosso mapa, mas reparem que a extensão, aliás, do tamanho, né, da Amazônia, no caso do estado do Amazonas, e que ali nós temos o bioma amazônico, tá? Um imenso bioma e ele abriga a maior concentração de comunidades indígenas hoje no nosso país. Partindo para a questão B, por que a presença das comunidades indígenas é importante para a preservação desse bioma? Pessoal, nós até comentamos como os indígenas eles já são sustentáveis, digamos assim, eles já têm a conservação ambiental no sangue, né? Ele já nasce com isso. Então essa presença deles nessas terras é importante porque as populações indígenas elas garantem a preservação dos recursos naturais, dos impactos, aliás, dos espaços que eles habitam, tá? Já que o modo de vida, ele depende da manutenção desses recursos. Como eu falei, o indígena ele depende da natureza. Se ele explora e ele acaba com os recursos, ele vai estar sofrendo consequências diretas e de imediato na sua própria vida, porque ele se considera parte da natureza, né, pessoal? Eu até falei da diferença do indígena para nós, né, nesse aspecto, que é essa questão do pertencimento à natureza, né? Eles se consideram parte da natureza e não que a natureza seja algo além que eles têm para explorar, tá certo? Então, por que se pode afirmar que a ideia de desenvolvimento sustentável ele não é algo novo para as populações indígenas, né? Por que ele não é algo novo? Então, para as populações indígenas, o espaço geográfico ele não é separado, né, da sua vida, como eu disse para vocês. Essas comunidades elas se consideram a própria natureza, eles se consideram ser a natureza, né? Serem a natureza. Elementos constituintes deste espaço. Por isso, respeitá-lo e conviver em harmonia com ele sem prejudicar o seu funcionamento, ok? No caso, eles são elementos constituintes destes espaços e devem, por isso, então, respeitá-lo e conviver em harmonia, sem prejudicar o seu funcionamento, né? As populações indígenas, elas sempre utilizaram o espaço de forma sustentável, ok? Bom, pessoal, a questão de número 4, ela vai pedir, né, pra gente assistir o episódio Matriz Tupi, documentário O Povo Brasileiro, inspirado no livro Homônio, do antropólogo Darcy Ribeiro. E é para elaborar um texto sobre a relação entre o modo de vida indígena e o desenvolvimento sustentável. Para finalizar o texto, falando sobre o que a gente pode aprender com as comunidades indígenas para garantir a relação sustentável, né, com o espaço geográfico em que nós habitamos. Pessoal, eu vou estar disponibilizando, tá? Essa questão de número 4, mesmo quem já tenha tentado fazer e não tenha conseguido ter acesso no YouTube a este vídeo, eu vou estar procurando e disponibilizando para vocês assistirem, tá? Esse exercício 4 a gente pode
deixar para depois, quando vocês tiverem como assistir esse documentário, porque a gente já tem um vídeo para assistir para responder as primeiras questões, é um vídeo mais curto, mas eu vou também procurar este vídeo aqui, para ele ser mais extenso, demandar tempo para produzir um texto. Eu não tenho problema de vocês anexarem as primeiras fotos sem a questão 4 respondida, mas eu preciso que vocês façam, porém podem usar um tempo maior para resolver esse exercício 4, porque ele demanda isso, né? E depois vocês me enviem as fotos, tá certo, pessoal? Vou estar passando agora aqui para nossa próxima página, é o para conferir. Ele vai trazer algumas questões de completar, outras questões aí de múltipla escolha. Então é para relacionar essas colunas aqui, preservação, conservação. Então vamos lá, concepção associada ao uso racional dos recursos. Pessoal, aqui letrinha B, conservação. Preservar, o que ele fala? Manutenção dos recursos sem interferência humana. Então sempre que vocês lembrarem de preservar, lembrem que não pode interferir nas áreas de preservação, ok? Questão de número 2, podemos citar como impacto ambiental de efeito permanente. Bom, as queimadas, elas não são permanentes, a chuva ácida, ela também não é, o desmatamento, ele não é, porque são efeitos que acontecem e passam. Mas, por exemplo, a poluição da atmosfera, ela acontece e ela não passa, tá certo? Então, este aqui é o impacto ambiental permanente que ele está pedindo nesta questão, tá certo? Número 3, A, espacinho, visa o correto manejo de um sistema para garantir a manutenção dele e dos recursos que compõem. Pessoal, observem a questão 1. Olha o que ele está falando. Visa o correto manejo. Olha lá a questão da conservação. Concepção, tá? Aliás, da conservação. Concepção associada ao uso racional dos recursos. Bom, pessoal, então a nossa palavrinha que está escondida aqui, ela é sustentabilidade, tá? É uma palavra que está associada à questão da conservação, por isso que eu fiz a referência ali à questão que ele está falando, né? Concepção associada ao uso racional dos recursos. E aqui ele vai estar falando, no caso, de visar o correto manejo de um sistema. Então, é uma forma de você fazer, no caso, o uso racional dos recursos que você necessita. Então, a sustentabilidade, o que ela visa? A sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, visam ao correto manejo de um sistema para garantir a manutenção dele dos recursos que compõem. Ou seja, esse sistema tem tempo de se regenerar, tá? Após ele ter sido explorado. Essa é a premissa da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável. Aqui ele vai trazer para a gente preencher as lacunas, escrever a questão dos o que seria o desenvolvimento sustentável, as 3 premissas que nós estudamos na nossa aula ao vivo. Nós estamos falando aí de reciclar, reutilizar e reduzir. Nós estamos falando dos 3 R's que compõem, né, a base aí do desenvolvimento sustentável. Nós até comentamos, a Livinha comentou de um episódio acho que da turma da Mônica, que falava da questão dos 3 R's e tudo mais. Então aqui a gente tem reciclar, reutilizar e reduzir, tá ok? A última questão, né, a questão 5, referente ao módulo 41, também é uma questão tanto de interpretação como para a gente completar, tá? Então ele vai falar sobre as populações indígenas no Brasil. Aí ele vai pedir, a gente vai ter que ir lá fazer análise do mapa, convido vocês neste momento a retornar, tá? A gente voltar aqui, o que ele vai estar perguntando? Ó, é uma questão interpretativa, tá? Vou estar localizando aqui com vocês. Está exatamente, pessoal, no texto aqui, ó, Populações Indígenas do Brasil, página 230. Lá na última linha, deem uma olhada, são 305 etnias registradas e mais de 180 línguas faladas, tá? Ele está trazendo aqui a parte referente ao texto da página 230. E aí nós continuamos, né? Estão concentradas principalmente, a gente já falou disso ali atrás, no bioma amazônico, né? A gente acabou de falar ali atrás. São sociedades que buscam integrar o seu desenvolvimento ao ambiente praticando qual que é o tipo de desenvolvimento das
das comunidades indígenas, né, independente de onde elas estejam, desenvolvimento sustentável. Eles já praticam isso, como eu já falei para vocês, desde sempre. Então, a primeiro quadradinho, 305 etnias e mais de 180 línguas faladas, e elas estão concentradas principalmente no bioma amazônico, e são sociedades que buscam integrar o seu desenvolvimento ao ambiente, praticando o quê? O desenvolvimento sustentável. E assim nós terminamos aqui a nossa correção comentada referente a este capítulo. Ressalto sobre aquele exercício da produção de texto lá que ele pede para vocês assistirem ao documentário. Se nós estivéssemos na aula presencial, esse documentário nós poderíamos assistir juntos, né? Pegar uma aula dupla e a gente assistiria junto na sala. Como nós não estamos devido à quarentena, eu vou localizar o documentário em forma de link, vou estar compartilhando com vocês, né? Procurando achar um link confiável, porque é um documentário, não é apenas um vídeo. E aí vocês vão assistir esse episódio que ele pede e produzir esse texto. A atividade 4, em exceção, pode ser entregue depois. Atividade 4 da página 235, exercício proposto. Tá certo, pessoal? Então, desde já, eu agradeço a atenção de todos. Espero que tenha conseguido solucionar as dúvidas que vocês, as eventuais dúvidas foram levantadas diante aí da realização desses exercícios, e qualquer que sejam as dúvidas que ficaram, vocês podem entrar em contato comigo, me mandar mensagem, e aí a gente chega à resposta juntos. O importante é não ficar com dúvida. Ok, pessoal? Podem entrar entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.